Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre como será o mundo de regeneração. Na doutrina espírita, existe uma escala espírita da qual Allan Kardec fala que são 4 níveis evolutivos: o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, onde a Terra se encontra atualmente, o mundo de regeneração e os mundos felizes. Então, esse mundo de regeneração também é tratado depois em outras obras por médiuns famosos como Chico Xavier, Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Então, para falar sobre esse tema, a gente convidou a jornalista, escritora e palestrante Daniela Migliari. Tudo bem, Daniela? Tudo Como vai? jóia, é uma alegria estar aqui, Ana, Miriam, gratidão mais uma vez conversando nesse Papo Espírita. Seja muito bem-vinda, a gente adora te trazer, é sempre um papo muito agradável, cheio de informação, e esse tema, né, Daniela, ele gera muitas dúvidas às pessoas, porque todo mundo fala aqui na doutrina espírita, estamos num momento de transição planetária. E sabemos que o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, no mundo de regeneração não é um mundo feliz ainda, né? O mal ainda existe. Mas vamos, primeiro, antes de sabermos assim, como é essa transição, o que ela significa para a humanidade? O que você pode dizer para a gente? Ok. Bom, agradecendo mais uma vez pelo convite, vamos estabelecer inicialmente o que é transição do quê para quê, né? Então a gente sente dessa preponderância do mal, digamos assim, né? Para a gente avançar para um mundo de regeneração onde o bem está suplantando o mal. E o que é bem e mal? Só para a gente já deixar e fazer essa base, né? Então, quando a gente pensa em termos de leis divinas, que são as leis naturais, as leis da natureza, para que a gente possa fluir melhor na vida, quando a gente está de acordo com elas, a gente tem uma sensação boa. A gente está vivendo bem, a gente vive melhor, a gente se relaciona melhor. As outras pessoas nos sentem melhor também. Então, esse bem, essa ordem absoluta que rege e sustenta o universo, é esse oceano imenso, onde a gente está mergulhado, né? Então, aqueles pontos em nós que ainda resistem a essas leis naturais, essas leis divinas, são esses momentos onde a gente se sente mal, e onde a gente está tão mal que a gente faz o mal também para as outras pessoas, como esse desacordo com essas leis. Então, uma analogia interessante para isso é quando a gente entra, por exemplo, num rio, tá? E o rio é imenso. Imagina que esse rio está dando pé para mim. Só que aí eu resolvo falar, não, eu vou andar contra o rio. Eu quero andar contra o rio. Vamos testar? Vamos testar, né? Andar contra a correnteza. Contra a correnteza. E aí eu abro meus braços e vou andando, e aí começa a vir aquela resistência, aquela dor, até que a gente se cansa. Ah, não, deixa eu boiar um pouquinho, né? E a gente volta a fluir. Então, esse bem que André Luiz e várias obras do André Luiz falam isso de bem inamovível, é o que é o que está, é o que prepondera e é o que sustenta a base própria do universo, né? Que não é exatamente aquela visão que a gente tem dicotômica de bonzinho e mal, né? É esse amor que flui dentro dessas leis. E dentro do Livro dos Espíritos a gente estuda isso nas leis morais de forma esmiuçada, né? Inclusive que dentre essas leis naturais existe a lei de destruição, né? Que existe uma lei aí que as coisas precisam se transformar, né? Que a gente podia chamar, eu sempre escuto Simão Pedro falando, também concordo com ele, eu já pensava isso, um dia que eu vi ele falando, eu falei, a gente pensa semelhante nisso, que essa lei de destruição poderia se chamar de lei de transformação, lei de transmutação, enfim, de mudança, né? Onde esse estado está sendo sublimado para que ele possa se renovar na energia que retorna novamente, né? Numa nova expressão de vida. Então, quando eu observo que esse bem e mal, olha como muda, né? A nossa visão de transição. É algo que eu estou compreendendo, eu estou transicionando para perceber que quanto mais eu fluo dentro dessas leis naturais, mais as coisas fluem encaixado, fluem gostoso, e eu me sinto bem. E quando eu me sinto bem, quando eu me sinto amada, eu naturalmente ajo de acordo com isso.
Uma pessoa que se sente amada, ela não quer guerra com ninguém, né? Então, isso posto dentro desses 4 mundos possíveis, né, nós temos áreas do nosso ser em que a gente já se experimentou em vários aspectos e que a gente já se convenceu que ali, cansei, sabe? Aquela coisa, cansei de nadar contra a corrente e ali eu já aprendi. Só que tem outras áreas, como você bem colocou, Miriam, que a gente ainda está testando, não é? E aí, nessas áreas, a gente vai se experimentando. Só que chega no momento da caminhada espiritual que esse quantum de informações que a gente já conseguiu arregimentar ao longo da nossa caminhada, já chegou num ponto que você começa a entender como que funciona. Então, quando você se percebe dando muito murro em ponta de faca, você fala, não, peraí, eu estou errando o alvo aqui. Errar o alvo em hebraico, né, é o que trouxe o sentido da palavra pecado. Que é simplesmente eu estou errando aqui, eu estou batendo, eu estou nadando contra a corrente. O que eu ainda não compreendi? Eu estou vivendo uma compreensão, um processo de aprendizado, né? E aí, quando a gente aprende isso, esse modus operandi geral, você já começa a se observar, pera, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? E aí, isso acontece também coletivamente, porque se o mundo é o somatório dos nossos psiquismos individuais, a psicosfera do planeta Terra, é isso? É claro que coletivamente, quanto mais pessoas despertam para esse fato, mais esse somatório do todo vai transicionando também coletivamente. E isso é lento, claro, né? Até porque as pessoas falam, poxa, mas tantas notícias ruins, tanta coisa estranha acontecendo, e a gente pode saber que o bem, ele é tão inamovível que ele é silencioso. E você traz um ponto interessante que você porque a gente tem várias imaginações a respeito disso, né? O planeta está em transição, nós vamos para um planeta de regeneração, como se o planeta Terra físico, né, fosse aquele que mudasse tudo. Ele simplesmente não, agora eu vou sair desse, eu vou passar para essa configuração. E você está nos trazendo que para essa mudança, também nós que habitamos, né, nesse planeta, nós humanos, também temos um movimento ativo, né? Precisamos passar por essa transformação. Não né? é também, Miriam, não é também. Nós somos o planeta. Exato. Nós Sim, tá somos certo. essa mudança. Sim. O planeta é a nossa casa. Tá certo. Nós Melhor. somos aqueles por quem Colocação melhor. Isso. sempre estivemos esperando. A gente fica esperando de fora, Sim, só que é com a gente verdade. mesmo. Não tem jeito, não. Verdade. Não é o planeta, somos nós, Sim. os habitantes do Verdade. planeta, né? É o coletivo. Nós somos um, Uhum. né? Tem uma frase que minha mãe traz, que ela fala que nós somos um envolto em nós. A gente tá assim, mas é um. E só que isso caminha como organismo também. As minhas células, às vezes, digamos, eu tô tendo uma dor muito grande aqui, digamos que aqui é a minha faixa de Gaza, entende? Uhum. Eu tô sentindo uma dor muito... Tem um corpo coletivo que também se movimenta, né? Só que isso já chegou num ponto tal que Divaldo Franco trouxe essa informação pra gente de que nós estaríamos numa fase de transição, e ela é lenta também, a transição não é rápida, coisa de 50, 80 anos, enfim, até mais, em que eventos mais intensos poderiam acontecer para que isso pudesse ser catalisado, como Allan Kardec traz essa informação também, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, né, desses momentos em que as coisas são intensificadas para que a gente coletivamente possa crescer um pouco mais rápido. Eu entendo, Daniela e Miriam, não sei, me corrijam, que nós chegamos num ponto em que esses eventos tão dramáticos que acontecem ainda né, no nosso mundo, eles chegam num ponto em que muitos de nós já não suportamos mais, já não concordamos com isso.
Já não aceitamos que a gente não viva num mundo de mais paz, de mais tranquilidade, mais amor, mais fraternidade, mais cooperação, menos preconceito e tantas outras coisas que fazem parte das leis divinas, das leis morais que você citou no início. Então, tem uma grande parte da humanidade que quer mudanças e está fazendo mudanças dentro de si. Porém, a gente ainda tem um grande número que está vivendo contra a correnteza, né? E isso leva aos embates, a muitos choques. E eu imagino que seja isso a que você se refere, dessas conturbações que a gente ainda está vivendo nessa transição. É isso? Você diria que seria esse choque de ideias, de gente que quer avançar contra ainda uma mentalidade antiga, digamos assim? A grande verdade é que existe aí nesse coletivo, claro, um projeto muito incrível de amadurecimento e de evolução das pessoas. Só que o orbe também evolui. A Terra em si também evolui. E aí é aquele momento em que a gente vê no Espiritismo a história, né, de que vai haver um momento em que isso vai, né, as pessoas que não conseguirem mais suportar essa mudança de vibração vão ser realocadas para um planeta correspondente à sua vibração. Então, uma frase que me veio um dia numa meditação sobre isso, que eu achei muito linda, que eu sinto que me foi entregue, foi: tudo é colo no universo. O universo todo é casa, é colo, entende? É lar. Então, se a gente é realocado num outro planeta, é para o nosso bem, não é para nossa punição. Qual é a lente que eu estou usando para olhar para a misericórdia divina que não me permite que eu seja alocada num planeta que eu não daria conta ainda vibracionalmente? Entende? Então, por isso que a gente tem esses recursos tão esclarecedores do Espiritismo, que ficam dividindo esses movimentos espirituais que a gente vai fazer entre provas, expiações, missão, né? E tudo isso, mas no final das contas, o que interessa? O que interessa é o que nos regenera. E o que nos regenera é a boa nova, é o Evangelho, são as leis divinas, as leis naturais, que a gente vê também, não só as leis naturais, mas os próprios 10 mandamentos que vieram para auxiliar a gente a como a gente conseguir interagir dentro das leis naturais, né? Depois um novo mandamento que Jesus nos deixa: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, não amai somente uns aos outros como eu vos amei, mas uns aos outros como gostariam de ser amados, mas como eu vos amei. Então ele elevou, né? Ele elevou como se fosse um 11º mandamento, entende? Porque lá, desde Moisés, já tinha: ame ao próximo como a ti mesmo. Isso já está há 3.500 anos, né? Já estava bem antes. Quando Jesus chega, ele fala: os profetas dizem isso, agora um novo mandamento eu vos deixo: amem uns aos outros como eu vos amei. E por isso reconhecerão que sois meus discípulos, por muito se amarem. Porque você trouxe 2 palavras que penso que ainda hoje a gente tem uma certa dificuldade de distinguir, né? Amar o próximo já é muito anterior a Jesus, mas ainda assim há uma dificuldade de entender, de perceber quem é o próximo, né? O próximo é só meus entes, né? Depois vou deixar você explorar isso depois. E amar, né? E a questão do amor, né? É um amor que transcende a nossa concepção ainda muito possessiva, muito egóica, né, do que seja amar, né? Então, nesse processo de despertamento de consciência, nós também estamos aprimorando esse perceber quem é o meu próximo, e estamos aprimorando esse sentir amar, né? Ainda que a gente entenda que seja fazer ao outro tudo que eu gostaria que fizesse por mim, que ainda não é fácil, né? Que a gente tenha esse comportamento, né? Você nos diria assim? É justamente essa relação que a gente precisa regenerar. Vocês 2 agora estão comigo nesse momento, agora, de presença. Vocês são as minhas próximas. Isso é muito interessante, a gente perceber que o estado de presença nos traz para a potência de agir e de regenerar a nossa atitude agora. Porque a maior parte do tempo a gente está vivendo dentro da mente. Ou
revivendo e remoendo o passado ou preocupados com o futuro. Sendo que aqui e agora a gente tem tudo o que a gente precisa. As vidas que nos antecederam, né, e que muitas vezes, imagina que aqui fossem várias fatias de pão de forma, tá? Então temos aqui várias camadas existenciais. E aí eu pego um palito de churrasco e trespasso aqui, né? Então nesse cerne aqui, o que eu precisar entrar em contato com uma outra camada vai chegar no aqui e agora, nessa vida, nesse momento. Não se preocupe. E a misericórdia divina sabe o que faz. Então vai ter, como nas muitas voltas da espiral, algo que vai trazer para sua vida uma oportunidade de se reajustar com o que quer que seja. E essa oportunidade se apresenta no próximo que te aparece na frente, no momento presente. É claro que o próximo, mais próximo, é aquele com quem a gente acorda, dorme, como nossas avós diziam, divide 1 quilo de sal, né? Muitos quilos de sal. Então, esses são, claro, né, os nossas maiores oportunidades de nos regenerarmos, né? E o que é interessante observar é que eles também estão no mesmo processo que eu. Então, se eu tenho esses 4 mundos dentro de mim, eu tenho a minha Daniela primitiva, eu tenho a minha Daniela em provas e expiações, eu tenho a minha Daniela regenerada, que já começa de vez em quando a dar um alô, e por que não a Daniela feliz, que num dia na natureza, numa viagem gostosa, como você gosta de fazer, eu me senti tão unida com essas leis, me senti fluindo tão gostoso, tão agradecida. A gratidão dá um perfume dos mundos felizes pra gente, né? A gratidão por ser filha dele. Então, assim, todos esses 4 mundos nos habitam, né? Qual deles que eu vou alimentar, dar comidinha em cada momento? No trânsito, em casa, o que for. E você está falando uma coisa que está mostrando que o mundo de regeneração está dentro de nós. Nós ainda habitamos, tem gente que está habitando o mundo primitivo. Tem gente que está habitando mundo de provas e expiações, lidando com as provas e as expiações compulsórias. E já tem gente habitando mundos regenerados, não? No meu psiquismo, eu já posso estar mais na regeneração do que na prova e expiação? Claro! Neste momento? Claro! Então explica o que é isso, porque as pessoas, quando conversam com a gente, elas têm a ideia de que, então, de repente, na minha próxima encarnação, eu volto para a Terra está outra. A Terra está... Todo mundo é bonitinho, amigo, bonzinho, né? Não. Ninguém fala mal de ninguém, ninguém faz mal pro outro. E é tão interessante porque a gente tem um outro plano espiritual que também passa por essa mesma, né, condição, não é? De regenerar-se, né? Não significa que tem que estar encarnado, né? Tem um mundo espiritual primitivo, tem um mundo espiritual de expiações. Senão era bom, né? A gente ia pro plano espiritual, esperava a Terra regenerar. Opa, agora tá regenerada. Não é? Não é? Gente, vocês lembram de Nosso Lar? Sim. Quando André Luiz já estava começando a viver a regeneração, mas tem um momento que ele acessa um calcanhar de Aquiles e ele volta um pouquinho. O ciúme, né? Da mulher isso. dele. Não é externalizado esse mundo. E aí, claro que na matéria vai se manifestar quando a pessoa for reencarnar. Só que se ela não tiver já nessa sintonia, ela não vai conseguir reencarnar aqui. Por quê? Porque ela seria uma violência para ela. Entende? A não ser que ela viesse como um recurso até para alguém, porque existem muitas gradações, tá? Isso não é, são infinitas gradações entre um plano e outro, né? Dentro dessa sabedoria maior, porque existem misturas também, pessoas que reencarnam, que trazem mais provas, outras que trazem, né, mais um aspecto de missão. O que eu acho que um dos sinais dos regenerados, tá? Para te responder, Ana, é assim, você já não começa a ficar separando mais isso dentro de você. Você sabe que o primitivismo, em certa maneira, sei lá, mexeu com os meus filhos, a mulher primitiva já começa... Daniela, né? Acorda aí, você precisa ficar atenta agora. Então, a gente não se acha superior ao primitivo, a gente olha para esse primitivo como um estágio importante, fundamental da minha psique que contribuiu para o meu ser. Né? A prova e expiação também, eu não julgo mais isso, eu vejo que isso é natural, tá? Só que aí, quando algo assim vem à tona,
eu já entendi um pouco como está funcionando e eu já percebo, pera, não interessa mais isso aqui é missão, se isso é prova, eu não vou saber mesmo. O que interessa é, digo novamente, colocar o evangelho em ação. O mapa está todo ali em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Sermão da Montanha. Se você tiver qualquer questionamento, para onde que eu vou, o mapa está ali. Essa é a coordenada. Tanto é que essa é a coordenada que serviu de base para Allan Kardec construir o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as bem-aventuranças, né? Dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a maior parte se refere aos ensinamentos morais de Jesus e dentre esses, a maior parte é do Sermão da Montanha. Então ali tem tudo, sabe, Ana? Aí, se você não tiver certeza... Nossa, direto, eu tô assim, quando eu vejo, eu tô de novo me sentindo separada, tô de novo me sentindo numa sensação de escassez, em que eu fico brava porque alguém fez isso, eu fiquei brava porque alguém fez aquilo. Aí Acessando a Daniela primitiva. Que tá vindo por esse cerne, porque sim, porque Deus confia em mim, não é para me punir. E tem uma frase de Paulo, que ele escreve aos Romanos, que ele diz assim, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde tá ali aquela dorzinha, é como se você fincasse, sabe quando tem aquelas imagens de filme que você coloca assim, um pau, né, na terra e sai sei lá, o petróleo ou a água, é ali. Onde você vai fincar aquilo, né, que a princípio era um problema, era uma dor, mas aquilo ali vai jorrar uma oportunidade de você deixar aquilo, né, essa graça superabundar naquela dificuldade. Então a gente chegou uma dificuldade, chegou uma provação, você tem alguma graça para se mostrar aí. Que lindo pensar assim, não? Tem sempre um outro, sempre. Olha para sua vida, não foi diferente disso. Eu tenho certeza. Qualquer evento que você escolher, você vai ver isso. Que bacana a gente poder ter essa ideia, né, de que tudo que nos vem, porque estamos nas provas e expiações, não sem motivo, porque estamos nesse processo evolutivo e cada expiação, pelo que eu estou entendendo, tem uma graça, né? Tem uma oportunidade de reparação. De reparação e crescimento, em que eu estou caminhando para que minha mente já não precise expiar tanto e eu possa trabalhar mais no bem, né, do que no mal. Ela nem vai mais compreender como expiação. Ela não vai. Ela vai compreender como uma oportunidade, né? Isso. É uma maneira diferente de olhar o que nos acontece, né? Não é uma maneira diferente de olhar. É um entendimento, a compreensão do que você está nos trazendo, traz a leveza de diante de um problema, de um obstáculo, fazer uma releitura, que aquilo não é para me punir, não é para mim passar dificuldades, mas é para brotar em mim o potencial que já existe e que se eu não me mexer, ele não vai brotar, Eu uma vez ouvido, acho que foi o Haroldo Dutra, numa palestra, que ele disse o seguinte, no mundo de regeneração, não quer dizer que as pessoas não vão praticar o mal, porém, ao praticar algo contra essa lei divina, a minha consciência vai me acusar tremendamente. E eu já vou trabalhar para consertar aquilo. Para mudar a minha como rota. isso já está acontecendo? A hipervigilância das redes sociais, das notícias. Eu estava até falando isso, teve uma hora que você falou, e era um fio da meada importante, que a gente fica achando que tem essas notícias ruins, e na verdade é porque o bem é tão silencioso que essas coisas ruins que acontecem, claro, ainda são muitas, né? Ainda tem muita coisa complexa acontecendo, mas elas ganham um grande foco, uma grande atenção. E elas ganham cada vez mais um novo peso, que é esse peso que a Haroldo Dutra falou. Vai ficar tão gritante o contraste, e esse contraste só vai aumentar. E nesse momento a gente está percebendo isso como polarização. Só que depois esse contraste vai se dar em outros níveis. E esse contraste vai aparecer como, pera, eu preciso fazer alguma coisa aqui. A minha responsabilidade individual, ao invés de eu ficar falando, fulano não faz, ciclano não faz, o governo isso, não sei quem, aquilo. Não, é comigo mesmo. Então, um dos exemplos que eu mais amo é o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, que está fazendo esse trabalho lá na África, né?
Você até esteve E lá, no Brasil né? estive no Malawi, foi uma experiência incrível. E assim, quando eu vi esse pessoal, eu tive numa segunda caravana agora, só que eu fui para Londres, para poder fazer uma caravana lá de divulgação entre o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras de United Kingdom. E aí a gente visitou a Universidade de Essex. E aí eles ficaram perguntando para um dos jovens Ubuntu, lá dos líderes Ubuntu, sobre o porquê da guerra e tal. Gente, esse homem deu uma lição que ele virou e falou assim, eu não sei, isso que eles estão fazendo é por alguma coisa deles, isso deve ser importante para eles, eu não vou entrar aí, eu sei o que eu estou fazendo. Uhum. Eu fiquei assim, de queixo caído. Então, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E a galera tá indo para lá para trabalhar, para receber as pessoas que vêm desses corredores humanitários, porque ali surge uma imensa oportunidade de servir e de se regenerar no contato com a dor. E como é que eu posso, Daniela, observar em mim, se eu estou nesse caminho, nessa transformação interior, que é a minha transição, né? Não é do planeta, Ai, que lindo. mas é a minha interior. Então, como é que eu posso observar isso, Daniela? Para quem está nos assistindo, né? Arrepiei aqui. nós- É a minha transição. Não é? Amei. É isso, porque é Aham. disso que estamos falando aqui, né? As pessoas estão achando que tem até data limite, né? Falam num calendário, e as pessoas estão aí, de repente, aguardando. A mudança é Exato. externa, né? Quando Não é. tudo que vai mudar e eu vou acordar num outro mundo. Sim. Não, eu vou me modificar. Então, como eu posso observar se isso está acontecendo dentro de mim? Ou eu quero começar esse movimento? Eu estou tomando contato com essa informação agora. Vamos lá. O que a gente pode dizer para as pessoas? No livro de Hamed, né, que ele traz justamente essa análise sobre quem são os regenerados, ele fala justamente que são aquelas pessoas que aprenderam a fluir dentro das leis e que elas já compreenderam a dor que lhes causa e quanto lhes faz mal. E aí, ouvindo isso, né, eu comecei a perceber, gente, mas então o mal é simplesmente porque eu tô me sentindo mal de não estar fluindo dentro desse amor. Poxa, tem um amor tão imenso, me amando o tempo inteiro. Então, alguns sinais que eu percebo em mim, que eu só posso falar da minha transição aqui, é que eu me sinto mais grata. Eu acabo me tornando uma pessoa mais grata. Eu acabo me tornando uma pessoa menos julgadora. E eu também me percebo aos pouquinhos, nos momentos em que eu me prendo por alguma dor, nesses momentos eu me percebo esperando um pouco mais ao invés de reagir rápido. Sabe? Vem uma necessidade de espera, tipo, pera. Esses dias eu tive uma notícia que me perturbou com uma situação de injustiça que é um tema, assim, da minha vida. E não porque eu sofri injustiças, mas porque eu me senti injustiçada. Então eu quis ser jornalista por conta disso, porque eu queria fazer, acontecer, mudar o mundo, aquelas coisas, né? Depois eu fui descobrir que meu nome, Daniela, vem de Daniel, que significa em hebraico, Deus é meu juiz. Olha que coisa linda. Então, é quase que um processo assim, espiritual bem, bem forte, bem interessante você encontrar o significado do seu nome, né? E aí, quando eu passava por isso antigamente, nossa, eu entrava naquele lugar da perseguida. Não sei o que é perseguida não sei aonde, não sei mais aonde, enfim, situações. Dessa vez, eu vi, eu senti. E aí eu esperei. E aí aquele negócio estava me incomodando e eu preciso falar. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma resposta para essa pessoa, mas eu não vou mandar. Gente, só de eu ter escrito, aquilo já saiu do meu sistema e eu deixei aquilo ali, né, repousando. E pensei, daqui a 15 dias eu vou revisitar isso. Então, isso é o quê? É uma nova atitude diante da velha Daniela que se sentia nesse lugar. Porque eu com certeza me sentia nesse lugar por ótimas razões. Não porque eu sou má, porque eu sou errada, porque eu sou egoísta, porque eu sou... Não. É porque eu devo ter sofrido com isso lá atrás. Ou porque eu ainda não compreendi algo.
É sempre ou dor ou ignorância, né? De alguma situação. E aí você deixa aquilo ali, cozinhando, sabe? Eu sinto que isso foi algum nível de regeneração no meu tecido espiritual, uma regeneração celular qualquer nesse meu tecido espiritual que começa assim, que interessante. Então tem pequenas notícias disso. A espera, o silêncio, a escuta, a gratidão, o não julgamento, tudo que está lá no Sermão da Montanha. Né? O silenciar, muitas vezes. E esse é um processo interessante, porque é um processo de se autoconhecer, se auto-observar, né? Se eu não observo, por que eu estou saindo... Repete-se determinados temas da nossa vida até que a gente compreenda, né? Ele se repete até que eu consiga vê-lo. Não por perseguição. Ele muda de carinha, mas a essência, o tema está lá, né? Aí, na medida que ele vai mudando, eu vou percebendo, mas eu reajo sempre assim, esse tema sempre me chega, né? Aí é quando a gente tem esse insight, peraí, eu já não aguento mais passar por isso, eu preciso mudar, né? Então, na outra oportunidade que ele volta para que você veja, a gente já vê, a gente já tem esse movimento de compreender. Eu acho que nesse movimento de compreender, a gente sai do hábito do reagir, né? A gente quer revidar, a gente quer manter, porque, embora isso seja muito ruim, mas às vezes o lugar que a gente é perseguido, e todos nós nos sentimos assim, é um lugar que a gente ocupou ou está ocupando, daquele de que tudo acontece contra mim, todos são contra mim, é da vítima, né? Nada acontece de bom, porque enquanto eu estou nesse lugar, nesse espaço, eu não vejo necessidade de mudar, né? Tá confortável, tá um colo quentinho, mas a vida vai nos convidando exatamente a mudar, não é? Quentinho, não. Não, quentinho é quentinho porque em alguns momentos ele é quentinho. A gente acostuma, né? É quentinho porque não é quentinho. É isso que eu ia falar, é quentinho conhecido. porque ele é conhecido, então eu sei que vai acontecer assim, mas eu vou mudar, Dani e Ana. Não vou mudar não, porque eu vou para o desconhecido, eu vou para um desconhecido que eu não sei o que vai ser. E se as pessoas não me aceitarem, começarem a me criticar, então a gente às vezes não tem um movimento, porque o que vai acontecer com a opinião alheia? O que vão, né? Eu preciso, muitas vezes, transformar algumas atitudes minhas que é do hábito de que ela não deve existir, né? Então, a gente se habitua ao sofrimento. Miriam, se habitua. Isso que você está falando é uma coisa que eu sempre falo também dentro do contexto do Abraço à Sombra, que é o meu primeiro livro, que as pessoas falam, mas Dani, mudar dói demais. E aí, sabe o que eu sempre recordo? Não mudar dói mais ainda. As pessoas se acostumam com o sofrimento. Se acostumam com aquele estresse diário em casa, com a mesma pessoa, pelas mesmas razões. E normalmente, onde tem repetição, gente, a vida é tão paciente. Uma professora que ela repete. E quando você vê, você está há 20 anos casada com a mesma pessoa, você está repetindo as mesmas coisas. Olha o tanto de paciência que a vida tem para nos aguardar. Tem um outro aspecto que outro dia me dei conta da minha regeneração, que são as narrativas, né? As histórias que a gente conta. Isso. E eu, em determinado momento, contei a mesma história que eu já vinha contando há muitos anos e aquilo me incomodou. Pela primeira vez, ao contar aquela história, eu fiquei com uma sensação ruim. E depois fiquei, aquilo que a Miriam falou, né? Você fica desconfortável, né? Que tem algo ali se mexendo e, de repente, aquela narrativa soou estranha para mim. Eu estava tão acostumada com ela, eu era a mocinha da narrativa, claro, né? Ou a vítima, né? Ou isso. A vítima, exato. E, de repente, eu vim para uma reunião mediúnica e aquilo veio na minha cabeça. E aí eu escrevi um texto sobre as narrativas que a gente conta na vida, que aquilo, quando vai ficando desconfortável, é porque a história mudou.
A forma como você está vendo aquela história mudou dentro de você, então já não cabe mais aquela narrativa. E que, graças a Deus, que a gente sente esse desconforto, mas tem que ter coragem de sentir aquilo, porque é desconfortável. Soltar. E aquilo elaborar. E eu me senti engraçado, teve um sentimento de vergonha. Caramba, eu ainda estou falando isso. E isso nunca passou pela minha cabeça. Então, como vem, né, as coisas pra gente, é a nossa regeneração. E isso que você falou caiu como uma luva pra mim. Falei, graças a Deus, eu também tô nesse caminho. Mas eu quero falar de uma outra coisa antes da gente caminhar aqui pro final. Essa questão da regeneração, a gente pensa, é claro, somos nós os regenerados, né, que vamos transformar a Terra. Mas vamos trabalhar essa questão da crise climática. Porque o planeta está sofrendo, né? E como que muita gente pergunta, como é que a gente vai herdar um planeta destruído? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, a mesma coisa, a transição das minhas atitudes dentro de casa, da forma como eu lido com o meu lixo, como eu lido com a quantidade de água que eu vou consumir, de que forma que eu vou lidar com a natureza. Isso aí vai estar sempre transicionando em conjunto. A gente fica achando que é só o individual ou só o coletivo, que é externo. Não é. É interno também. E a Terra, ela tem uma capacidade de recuperação que ela é impressionante, né? Então, aí, Ana, aquela história, né? A gente ouve algumas coisas do que os grandes pensadores falam, né? Do que, por exemplo, Divaldo Franco falou, dessas coisas que poderiam acontecer, né, para apressar a nossa evolução. Então, aí eu vou falar do que eu acredito, tá? Do que eu sinto. Não estou falando isso com base em nenhum autor, nem nada. Mas a minha percepção, pessoal, eu imagino que, caso coletivamente a coisa esteja degringolando, vão acontecer esses eventos espora para nos frear. Coletivamente. Complicados, né? Sim. Para que a gente possa dar aqueles 2 passinhos ali, né, dar uma esperadinha para poder avançar depois para frente. Porque dá a impressão de que é um movimento sem volta. Né? Quando a gente assiste uma reportagem, por exemplo, ontem mesmo eu estava assistindo sobre isso, dá a impressão, nossa, nós estamos destruindo o nosso planeta. E se a gente não fizer alguma coisa, que planeta que nós mesmos vamos herdar. Porém, por tudo que a gente está falando, não é possível que a gente vá destruí-lo. Eu também acho que... Há muitas moradas na casa do meu pai também, né? Vamos falar sobre um pouquinho. Pode continuar. Não, continua. Eu penso também que, olhando um pouco para trás, quando a gente saiu do animal para sermos seres humanos, né? Houve um nível de adaptação, houve um nível, né, em que nós íamos nos adaptando com as condições com as condições do planeta. Eu acho que tudo é feito para que a gente evolua, né? Então, se há uma degradação ambiental causada pela nossa ignorância, penso que também fisicamente, né, haverá modificações para que esses espíritos que retornam com um outro olhar, né, com um olhar mais coletivo, com um olhar mais iluminado no sentido de preservação, do cuidado da natureza, porque eu faço parte dessa natureza e ela não está para me servir, né? Há um corpo que se adaptou àquela condição, mas que permitirá ainda que aquele espírito atue naquele meio ambiente para melhorar, seja o que for. Eu penso que há uma evolução, sabe, nesses 2 sentidos também. Sim, das soluções que vão surgindo por meio de espíritos que estão trazendo, assim, gente, são inúmeras as soluções ecológicas que estão surgindo. Então, eu imagino que essa balança também vai se ampliar no mundo de regeneração. E cada vez mais. Né? Essa moçadinha, essa nova geração, não quer ter carro, não quer... Assim, eu vejo muita mudança, né, pro coletivo. Porque a gente ainda está sob as autoridades de uma mentalidade muito antiga, de exploração do planeta, né? E o Haroldo Dutra também fala uma coisa bacana, que a regeneração vai vir da maternidade.
Né? Ele tem uma fala assim, quer dizer, estão nascendo espíritos evoluídos nesse sentido, que vão trazer soluções e que vão nos auxiliar, né? É muito importante a gente e quem não ter se essa ajustar, esperança, né? vai deixar o planeta. Essa é a visão, é a perspectiva espírita, né? E que eu sinto, né, que isso reverbera aqui comigo. Agora é algo que a gente vai observar mesmo aos poucos, com o tempo. O que eu sinto é que a gente precisa só ter um cuidado para não se deixar afetar mais do que a gente devia sobre notícias, sobre essas situações que hoje em dia tem muito barulho, sendo que esse bem tão silencioso que acontece de uma forma gigantesca não tem esse mesmo cartaz, né? Então, acho que a gente precisa entender isso. E, claro, continuar investindo muito na gente poder viver a fraternidade, viver a caridade, viver a consciência ambiental no nosso dia a dia. Se a gente conseguir, no nosso entorno, já ser um pontinho ali, que ao invés de ser aquela maçã que vai contaminar as outras porque está podre, a gente vai ser uma maçã que vai trazer saúde para as outras porque está cheia de vida, né? Isso já é algo incrível. Cada célula dentro desse corpo da humanidade que começar a brilhar e que começar a se regenerar e a se cuidar, ela vai ter um efeito no seu entorno. Ponto. Especialmente, eu gosto de dizer, lógico que os homens também, qualquer pessoa que tome essa atitude, mas eu sinto que nós, mulheres, a gente dá muito tom da casa, porque a gente está muito com esse universo assim de tá, né, como que a gente lida com os recursos que estão na despensa, o que a gente vai servir na mesa do almoço, do café, do jantar. Não que os homens não o façam, tá, gente, pelo amor de Deus, mas assim, nós mulheres temos tanto poder também na criação dos nossos filhos, né? No exemplo em que a gente traz, que a gente já vai começar a ser essa fábrica regeneradora de novas consciências, entende? Até onde a gente puder, até ali os 18 anos, as sementes que a gente deixar plantadas, isso vai ter um impacto no entorno. E o importante é que essa oportunidade é dada a todos nós, porque a gente sabe que hora experimenta uma encarnação com a experiência de mulher, com o espírito, né, experiencia ser o lado feminino, o lado masculino. Então, os homens que hoje estão encarnados, homens, né, terão oportunidade de reencarnar para trazer essa experiência, viver e colaborar com a experiência da maternidade também, né? Sim, sim. Todos nós temos experiência, todos nós colaboramos, né? Sim, sim, homens e mulheres juntos, somando, né, para que a gente possa, como humanidade, ficar se reciclando. Aqui é uma escola, né, gente? Sim. É uma escola de regeneração. É uma escola, olha só, de felicidade, que é o ponto final. Imagina a gente poder dizer que a Terra é um planeta de uma escola de felicidade, porque é para lá que a gente está indo, né? Então... E para a gente finalizar, Daniela, terminamos o tempo, mas queremos a sua mensagem. As pessoas que estão interessadas nesse tema, né? Mundo de regeneração, e olham as notícias, olham o que se passa nesse mundo e pensam, caramba, aonde está essa regeneração que eu imaginava tão diferente? Ainda falta muita coisa. Que mensagem a gente dá para essas pessoas nessa transição tão delicada, porque estamos vivendo ela? Para onde eu devo olhar? O que eu devo valorizar para que eu faça parte dessa transição e eu colabore com ela? Qualquer dificuldade, qualquer missão que vem para todos nós, não é por perseguição, não é por punição, é por confiança. Deus confia em nós essa oportunidade. Então, a decisão de cada momento, no momento presente, você vai ter a escolha de regenerar a sua forma de lidar com aquilo ou não. Então, aquilo que estiver sob o seu poder, faça a sua regeneração dentro daquele espaço. A forma como eu acordo, a forma como eu me alimento, a forma como eu me comunico, as palavras que eu escolho dizer, as narrativas que eu escolho contar, né? Então, a gente precisa renovar as nossas atitudes com a boa nova. E o nosso sentido sempre está ali, no Sermão da Montanha,
porque ali ficou muito esmiuçado. Né? Jesus foi muito prático e ele trouxe histórias atemporais, porque as metáforas elas são portais. Esses portais nos transportam a qualquer tempo. Isso daqui a 10 mil anos essas parábolas vão ter o mesmo sentido. Entende? Mas novas compreensões, né? Em novas compreensões, exatamente, em novas manifestações. Então, o que eu vou manifestar no momento e o que me cabe dentro da minha vida profissional, da minha vida familiar, da minha vida psíquica, porque o meu psiquismo atua, não duvidem, muito sobre a minha família, sobre o que eu penso, e tem uma expressão que é o que eu profetizo nas minhas palavras, o que eu falo sobre os meus filhos, o que eu falo sobre a minha história, o que eu falo sobre os meus pais, sobre o meu marido, sobre a minha mulher. Tudo isso pode ser regenerado. E isso é um efeito dominó também. Então, quando eu me regenero, eu vivo essa transição. Eu não estou nem pensando se é transição, se não é. A promessa é: podemos viver um mundo feliz. Por quê? Porque essa é a natureza do nosso destino. Então, sejamos felizes agora. E se sentir feliz é se sentir guardados e protegidos por essas leis. Essas leis estão aí, não é para frear, não é para cercear, não. É para proteger, como um guarda-reio na estrada que está ali nos apoiando. O que a gente precisa é, dentro da nossa experimentação diária, ampliar cada vez mais a nossa compreensão dessas leis, né? E com isso a vida flui mais gostoso, mais regenerada. E eu gostei quando você disse que mesmo que a gente esteja numa expiação, às vezes muito, muito dolorosa, é uma oportunidade que eu estou recebendo, né? Você disse que você usou uma palavra... Que a graça vai abundar. A graça vai abundar. Nossa, que carinho que é isso, né? Paulo diz isso aos Romanos. Eu achei isso sensacional, porque na hora do sofrimento maior, de eu pensar, calma, aqui tem uma graça que eu preciso descobrir qual é. Né? E que vai abundar. E que vai abundar na minha vida. Então eu vou me transformar de uma forma tão profunda que eu vou sair do outro lado mais feliz. É uma grande oportunidade. Eu tenho que uma atravessar. Carinhosa oportunidade. Nossa, é fantástico enxergar essas provas e expiações que a gente vive ainda, né? Dessa forma. Isso é o mundo regenerado. Se eu conseguir construir isso dentro de mim, eu sou uma pessoa regenerada. Eu já estou vivendo nesse mundo. Não importa as expiações que eu esteja vivendo, né? Exato. E quando elas voltarem, você já vai ter ficado tanto tempo. A gente vai ensaiando esses lugares. Tem aquela expressão em inglês, fake it until you make it. Né? Você vai fingir, eu gosto de usar a palavra, vou ensaiar até que eu consiga fazer. E é assim. Aí a gente vai ensaiando. Aí depois de um tempo, a gente está tanto tempo fazendo isso, que fica natural, que nem dirigir, que nem... Fica automático. Fica natural. Eu espero que não automático, porque quanto mais presença a gente tem em tudo que a gente faz, melhor, né? Então, eu acredito que isso precisa ser vivido não só na mente, nas nossas emoções, no nosso corpo, na forma como a gente está conectado, sabe? Dentro de casa, por exemplo, criando áreas de convivência familiares abertas para a conexão real, né? Que não é só a conexão internética, que ela é importante, mas essa pode ser vivida no escritório, no quarto. Lá em casa a gente fez isso recentemente, que eu falei, olha só, sala de TV, carro, cozinha, não entra celular. Vocês querem mexer no celular, vai para o quarto, aqui é uma área de coletivo, de convivência. Tá até no nome, né? Celular é uma célula. Isso é importante, mas aqui é o tecido. Todos juntos a gente vai conviver. Então a gente vai passando a presentificar essa felicidade desse mundo feliz que está na nossa vida, que é quando a gente se sente harmonizado plenamente com essas leis, agraciados por elas, protegidos por elas, preservados por elas e amados por elas. Isso. Fantástico, que programa lindo, né, Daniela? Obrigada. Quanta doçura, né? Assim, quanto carinho. A doçura quanto carinho enxergar esse carinho que a gente recebe, né? Desse pai, né? Que nos criou e que nos mantém, né? Então, assim, o carinho de perceber o carinho que recebemos. A gratidão de receber o carinho. Pronto. Isso aí, gratidão.
Mais uma vez, então, obrigada, Daniela. Sempre uma presença muito, muito carinhosa sua aqui, muito querida. Te agradecemos mais uma vez pela tua presença, tua participação. E vocês que nos acompanharam, vocês sentiram que a regeneração está um passinho dela existir dentro de você? Eu senti. Eu senti que eu já estou caminhando. Miriam também, Daniela também. Então, a gente espera que vocês tenham compreendido esse tema sob uma outra perspectiva, muito mais interior, muito mais ao nosso alcance, né? Do que tanta coisa que se fala por aí. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, comentem também e transmitam esse conhecimento, compartilhem com outras pessoas, é muito importante. A gente vai ao ar às quintas, 18h45. Tem uma playlist enorme em canal TV Comunhão e também Comunhão Espírita de Brasília. Inscreva-se nos dois, procurem as duas playlists desse podcast e vocês vão ter temáticas infinitas para vocês assistirem, maratonarem e aprenderem. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.